Aleluias, glória a Deus pela nossa vida, meus irmãos amados, minhas irmãs. Agradeço a Deus pela tua vida, criança, adolescente, pré-adolescente, jovem, ancião, todos vocês, vovó, vovôs, titios, titias, mamães. Eu quero agradecer a Deus porque cada um de nós temos uma missão, temos uma responsabilidade, tem um papel nessa jornada chamada vida eterna. E quando a gente obedece à palavra de Deus, essa missão ela torna leve e ela se torna também próspera na vida daqueles que a gente exerce a responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou lendo aqui em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, aonde está escrito: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Observe que Deus traz uma informação para nós, através da palavra dele, que a gente deve educar a criança. Olha a fase da vida que Deus determina para a gente educar quando criança. Porque quando passa essa fase, aí já não está sob a orientação, os mandamentos de Deus. Não quer dizer que você vai deixar de dar conselhos até, a fase adulta do teu filho. Sempre uma mãe, uma tia, uma avó, sempre a pessoa mais velha, ela é responsável por estar dando uma orientação, porque ela adquiriu mais experiência. Mas, correspondendo aqui com a palavra de Deus, o início dessa orientação, biblicamente falando, tem que ser quando criança. Por quê? Porque a promessa de Deus de quando crescer, não vai se desviar do caminho em que você ensinou. Bom, eu lendo essa mensagem da palavra de Deus, lembrei-me que muitas mães, elas trazem uma informação, questionamento de que o primeiro filho, ela criou de tal forma e se tivesse mais experiência não teria feito aquilo, daquela forma, teria tratado de uma outra forma, teria dado um outro tipo de ensinamento. Bom, quando elas trazem essa informação, observe que é perceptível que algo não deu tão certo na vida. Então, quando essa mãe, antes de engravidar essa mulher, ela entende a palavra de Deus, ela tem o conhecimento da palavra de Deus, é óbvio que ao ter essa criança, ela vai fazer como a palavra de Deus tem nos ensinado, ela vai corresponder com a palavra de Deus e tudo vai dar bem mais certo. Porque uma mãe, ela pode ser a melhor possível, ela pode ter a melhor intenção, mas nunca vai chegar ao mesmo nível de Deus para conosco. Quando Deus orienta a gente, ensinar o filho no caminho em que deve andar, para quando crescer não se desviar, é porque Deus já sabe a identidade dessa criança antes mesmo de ser gerado no ventre de uma mãe. Então, nós precisamos entender que todo ser humano necessita, por necessidade, precisa aprender de Deus para administrar uma vida, uma família. A gente não pode, com nossos próprios conceitos, nossos próprios desejos, estar ensinando a ninguém, porque não dá certo. Todas as coisas só darão certo em nossa vida se estiver sob os ensinamentos do nosso Criador, porque foi Ele que nos criou, Ele sabe a nossa necessidade, sabe a nossa natureza, a nossa personalidade. É Ele que examina o nosso interior e sabe porquê de todas as coisas e conhece o nosso futuro. Logo, quando uma mãe negligencia isso, quando não tem essa experiência da palavra de Deus, ela, sem querer, poderá ensinar coisas que não vai ser tão boa para os filhos. Coisas que é do conceito natural dela,
né, dos ensinamentos, vamos dizer, dos desejos do coração dela, e isso vai muitas vezes desenvolver uma natureza, né, uma personalidade nesse filho que não vai ser tão bom quanto se estivesse sob a palavra de Deus, com os ensinamentos aos quais Deus nos orienta. Amém? Deus é louvado e exaltado, que o Espírito Santo de Deus nos convença todos os dias do pecado, do juízo e da justiça, para que cada dia mais a gente venha fazer de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com a nossa natureza humana. Amém?